Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que você vai ser muito abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito, isso mesmo. E eu quero estar em oração pela sua vida e juntos iremos, meus irmãos, prosseguir em uma só fé, em uma só caminhada. E meus irmãos, e vivendo o poder e a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia, meus irmãos, relata a história, meus irmãos, de um rei, que era da Síria. E este rei, meus irmãos, ele sempre armava isso mesmo, guerras contra Israel. Ele sempre acampava guerras contra a nação e o povo e o reino de Israel. O reino da Síria atacava o reino de Israel. E havia um profeta em Israel chamado Eliseu. E todas as vezes, isso mesmo, que o rei da Síria armava as tropas para poder ir guerrear contra Israel, o profeta Eliseu, meus irmãos, ele comunicava ao rei de Israel, e assim, meus irmãos, não se podia isso mesmo. Assim, a Síria nunca pegava o povo de Israel, o reino de Israel, desprevenido. Sempre que a Síria ia, Israel, meus irmãos, já estava preparado na retaguarda para se defender-se. O profeta Eliseu, meus irmãos, fazia saber, aos ouvidos do rei de Israel tudo isso mesmo, que era, meus irmãos, maquinado entre o exército e o rei da Síria. Sempre que eles maquinavam e armavam a guerra, Eliseu ia e detalhava e contava, meus irmãos, porque Deus o revelava isso mesmo, este ataque para Israel. Que coisa maravilhosa. E assim, meus irmãos, o rei da Síria, ele ficou muito perturbado, isso mesmo, porque ele nunca conseguia, meus irmãos, combater contra Israel. E levaram para o rei da Síria, dizendo que a culpa, isso mesmo, de Israel sempre estar prevenido e sabendo de tudo que a Síria armava contra Israel, a culpa era do profeta Eliseu. Disseram, meus irmãos, que a culpa era de Eliseu, porque ele era quem fazia saber isso mesmo, todas as coisas que estavam acontecendo na Síria. E assim, meus irmãos, agora o rei da Síria não arma mais contra Israel, mas arma, meus irmãos, isso mesmo, e envia tropas, cavalos, carros, soldados, isso mesmo, com uma fúria muito grande, agora contra o profeta Eliseu. Ele procura saber onde o profeta Eliseu se encontrava, isso mesmo, e manda suas tropas prenderem ao profeta Eliseu. Mas só que Deus os dá o livramento. Olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E diz assim, e chamando os seus servos, ele disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria, meus irmãos, ele achou que havia um dedo duro, alguém que estava, meus irmãos, levando as notícias
isso mesmo, das reuniões que estava tendo na Síria, isso mesmo, para o rei de Israel. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aí, meus irmãos, aí o profeta, meus irmãos, um servo, meus irmãos, do rei da Síria, ele dá a notícia que quem faz saber isso mesmo, quem leva isso mesmo, as notícias, não era, meus irmãos, nenhum que estava infiltrado no reino da Síria, mas o profeta Eliseu que dava todas as notícias ao rei de Israel. Olha o que o rapaz disse: não, meu senhor, não é nenhum de nós que dá as notícias do que o Senhor prepara aqui não contra Israel, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Isso mesmo. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Agora, meus irmãos, a perseguição não foi contra Israel, ou o rei de Israel, mas agora, meus irmãos, o rei da Síria, ele convoca cavalos, carros, isso mesmo, e um grande exército, isso mesmo, e envia à noite, e cercaram, meus irmãos, a cidade, ali onde se encontrava-se, meus irmãos, o profeta Eliseu. Agora ele queria prender, era Eliseu, porque ele era quem, meus irmãos, por intermédio de Eliseu, que Deus dava o livramento a Israel. E o moço do homem de Deus, né? E quando, meus irmãos, Eliseu e o seu moço, isso mesmo, estava dormindo, e uma determinada hora, isso mesmo, o servo do profeta acorda, e quando acorda, meus irmãos, ele toma um grande susto, com um grande exército que os cercava, de carros, cavalos, isso mesmo, carros, cavalos, soldados, isso mesmo, armados fortemente, para prender aqueles dois, isso mesmo, Eliseu e o seu moço. Olha o que diz: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Meus irmãos, quando o servo de Eliseu acorda e vê aquilo, ele ficou assustado, atormentado com aquele grande exército. E acorda o profeta Eliseu, assustado, isso mesmo, com grande pavor do que ele estava vendo. E Eliseu lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí, meus irmãos, o profeta Eliseu, ele disse: não temas, não tenha medo, isso mesmo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso mesmo. Eliseu disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E faz uma oração, isso mesmo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço,
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E quando, meus irmãos, olha que interessante, e quando o profeta Eliseu orou a Deus, pediu que Deus revelasse o que ele estava vendo. E o que era que Eliseu estava vendo? Estava vendo, meus irmãos, que eles estavam sendo guardados por um grande e muito mais forte exército de carros, cavaleiros e anjos do Senhor, os guardando e os livrando. O moço de Eliseu, ele não viu isso mesmo. Ele não viu, meus irmãos, porque ele não conseguiu enxergar isso mesmo. Os anjos e os cavalos, isso mesmo, de fogo que os guardavam. Mas quando, meus irmãos, Eliseu orou a Deus, foi revelado para ele. O moço de Eliseu, ele era um homem natural, isso mesmo, ele era um homem natural. Embora estava com o profeta Eliseu, ele não conseguia enxergar isso mesmo, as coisas espirituais e a providência e o agir de Deus. Mas quando, meus irmãos, Eliseu orou a Deus, isso mesmo, e rogou ao Senhor, foi revelado ali, meus irmãos, os anjos, cavalos, carros de fogo e o grande livramento que Deus estava dando para eles. Que assim seja para você. Isso mesmo. Que em meio às guerras, às aflições, aos desertos, às tribulações que enfrentamos, em meio, meus irmãos, aos levantes do inimigo que se levanta contra a nossa vida, o Senhor possa acampar os seus anjos, carros e cavaleiros de fogo, nos guardando e nos livrando de todo o mal, de todo o levante do inimigo. Que assim seja sobre a sua vida, que o Senhor possa te dar o livramento, que o Senhor possa te guardar a sua casa, guardar a sua família e guardar todos os seus caminhos. E que o Senhor possa revelar e mostrar para você o grande livramento que Ele está dando para você e a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Pois então creia, acredite, isso mesmo, que mais são os que estão conosco, mais são os que estão nos guardando, nos livrando, do que, meus irmãos, todo o exército do mal que possa se levantar contra as nossas vidas. Creia, acredite. Quando Eliseu acordou, Eliseu, meus irmãos, viu isso mesmo, que além daquele exército da Síria, que vinha com grande fúria, havia um exército muito mais poderoso de anjos, carros e cavaleiros de Deus, enviados ali acampados ao redor deles, a ponto que aquele exército não tinha nenhum poder contra o profeta Eliseu e o seu moço que estava ali o auxiliando. Que assim seja na sua vida, que o Senhor te guarde, te livre, te dê a providência e o livramento em todos os seus caminhos. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar juntos em uma só fé e em um só propósito. Amém? Você que está nos ouvindo, isso mesmo, deixa o seu joinha. Eu quero estar em oração pela sua vida, e isso faz com que demais pessoas possam receber as orações quando você marca que você está nos acompanhando, e Deus vai te abençoar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. É um meio de evangelização, quando deixamos o nosso joinha, quando, meus irmãos, mostramos que estamos presentes. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração, meu Pai, agora neste momento. Meu Deus, entra agora com providência nesta vida, nesta casa, nesta família,
Eu oro, meu Deus, por cada um dos teus filhos, dos teus servos, que estão nos ouvindo agora. Pai, se existe alguém triste, desanimado, enfrentando uma grande luta, aflição, problema na sua vida, na sua casa, meu Deus, entra com providência nesta vida. Entra, meu Pai, com providência nesta casa, nesta família, que haja livramento, mudança, transformação, libertação. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Seja livre, seja curado, liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, Pai, acampa anjos, carros, cavalos, cavaleiros, soldados, Pai. Anjos poderosos, guardando esta vida, esta casa e dando livramento de todo o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, opera maravilhas, Senhor. Vai à frente da tua igreja, desta obra, da igreja do avivamento, o bom pastor, abençoando, Senhor. Tu és o nosso bom pastor, Senhor, pois nos guarda e nos livra, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso derredor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como também abençoa, meu Deus, todas as igrejas, todos, meu Deus, aqueles que levam a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.